Hoje a gente vai continuar falando sobre goniometria, tá? A gente vai a parte do membro superior. Vocês conseguiram entender como é que a gente faz uma avaliação com o goniômetro? Cadê Jane? Deixa eu pegar a Jane aqui, minha gente. Vocês conseguiram entender? Por parte, sim. Boa noite, Érica. Boa noite. Eu comprei meu kit pela internet e ainda não chegou. Mas eu acredito que quando chegar eu vou praticar e vai dar tudo certo. Ótimo. Quem tem goniômetro já deu uma praticada, tentou fazer alguma avaliação utilizando o goniômetro? Exatamente, tem que praticar muito. Vamos, vou dar uma revisada, tá? Na aula passada. Mas eu vou dar uma revisada de uma forma mais rápida, tá? Na aula passada. Então, na aula passada, eu mostrei mais um vídeo para vocês, certo? Essa aula eu vou optar por a gente ver por slide. E aí vocês vão tirando as dúvidas de vocês. Porque a gente consegue conversar melhor e a aula consegue ser disponibilizada para vocês, né? Porque, assim, às vezes quando a gente utiliza outros vídeos, aí complica, porque a gente não tem direito sobre outros vídeos, não é isso? Vamos lá. Todo mundo, o goniômetro, ele é como se fosse uma régua, não é isso? É uma régua que a gente vai avaliar ângulo. Ele é como se fosse uma régua que a gente consegue deixar essa régua totalmente aberta e a gente consegue fechar essa régua, tá? Vai ter. Pronto. Ele é como se fosse uma régua que eu consigo deixar toda aberta e que eu consigo fechar. Isso aqui é um goniômetro, tá? Quando eu vou avaliar o ângulo é a amplitude de movimento, né? Então, o goniômetro, ele serve para avaliação da ADM, da amplitude de movimento das articulações. E para isso eu avalio cada movimento. Então, a gente começa posicionando o goniômetro e eu preciso saber os pontos anatômicos. Que eu coloco o eixo, que eu deixo o meu braço fixo e que eu deixo o meu braço móvel do goniômetro. Então, o braço fixo vai ser aquele que eu não vou mexer, eu vou sempre ficar segurando ele parado. E o braço móvel do goniômetro vai ser aquele que eu vou pedir ao paciente para fazer o movimento, e quando o paciente fazer o movimento, eu vou lá, ó, e eu mexo com esse braço móvel, tá? Fazendo o possível para mim não perder o eixo do goniômetro, que é o ponto que fica ligando esses dois braços, e o braço fixo. Eu faço o possível para não movimentar esses dois pontos, tá? Só quem pode movimentar é o braço móvel. E aí, para mim saber em que posição eu coloco esse goniômetro, eu preciso saber os planos. Então, o goniômetro, ele é posicionado de acordo com o plano de movimento. Então, se eu tenho um movimento de flexo e extensão, esse movimento ocorre em que plano? Quem sabe? Vamos lá, já está na ponta da língua isso aí, não tá? Flexo e extensão ocorre exatamente, Ara, no plano sagital. Então, o plano sagital, ele fica assim, posicionado assim, é como se fosse uma posição em perfil. Então, eu preciso posicionar o meu goniômetro na mesma posição do plano para me avaliar flexo e extensão das articulações. Tá? Então, o goniômetro ele vai seguir os planos. Vamos dar uma revisada um pouquinho mais rápida do que a gente viu. Quando eu vou avaliar, por exemplo,
por exemplo, a flexão e a extensão de ombro, tá? Então, na flexão e na extensão de ombro, eu vou posicionar o eixo do meu goniômetro aonde? No acrômio. Então, o acrômio é um dos pontos de referência de membro superior. Aprendam, existem alguns pontos de referência no membro superior. O acrômio é um deles que a gente vai usar muito. Então, eu posiciono lá no acrômio. O meu braço fixo, ele vai ser posicionado aonde? Sobre essa linha axilar aqui. Então, a axila, no meio dela passa uma linha. Então, a linha axilar média, eu posiciono o meu braço fixo. E o meu braço móvel, que é aquele que eu vou pedir para o paciente fazer o movimento. Eu estou lá com o meu goniômetro, eu vou pedir para o meu paciente fazer o movimento de flexão, e aí eu sigo com o goniômetro. Então, meu braço móvel, ele vai estar posicionado em direção ao quê? Ao epicôndilo aqui, lateral, tá? Certo? Então, é muito importante a gente saber esse ponto de referência, tá? O epicôndilo lateral do cotovelo, certo? Ele é um ponto de referência do membro superior. Então, a gente já tem acrômio e epicôndilo lateral, ok? Isso é um dos pontos que a gente tem de referência. Eu também posso fazer essa mesma avaliação começando com o meu goniômetro aberto, certo? Que foi o que eu mostrei no vídeo. Então, eu coloco o meu goniômetro completamente aberto sobre o membro do paciente. E aí eu peço, os mesmos pontos de referência, certo? Só que eu estou começando com o meu goniômetro aberto. Eu peço para ele fazer um movimento, de flexão. Quando ela faz o movimento de flexão, eu subo com o meu braço móvel. Pronto. Eu utilizei os mesmos pontos de referência, só que uma hora eu comecei com o goniômetro fechado e outra hora eu comecei com o goniômetro aberto. Para a extensão é os mesmos pontos de referência da flexão. Então, eu tenho o acrômio, que eu posiciono o eixo, eu tenho a linha aqui da axila, média da axila, que eu vou posicionar o meu braço fixo, e eu tenho o epicôndilo lateral, onde eu vou posicionar o meu braço móvel, apontando para ele. Para a abdução. Então, a abdução, ela é realizada em um outro plano, né? A gente agora tem um plano coronal, não é isso? O plano coronal, diferente do sagital, ele é assim, né? Ele corta o corpo em anterior e posterior. Então, meu goniômetro, ele vai ser posicionado igual ao plano. Então, eu vou posicionar meu goniômetro assim. Eu vou ficar por trás do meu paciente, certo? Enquanto o meu paciente vai fazer esse movimento de abdução. E aí eu vou lá para os pontos. Vou posicionar o eixo aonde? No acrômio, acrômio novamente. Aqui atrás, meu eixo no acrômio. O meu braço fixo vai ficar o quê? Sobre a linha axilar mais posterior, tá? Que fica para a região posterior, e o meu braço móvel vai acompanhar o movimento, certo? E vai apontar para onde? Para o epicôndilo lateral. Mais uma vez a gente tem o acrômio e o epicôndilo lateral, que são pontos de referência, tá? Para realizar o movimento. Então, eu estou com o goniômetro aqui atrás, o paciente faz o movimento, eu vou lá e vejo a angulação desse movimento. Na adução horizontal. Na adução horizontal, eu vou pedir para o meu paciente sentar, porque eu preciso ver o goniômetro. Então, o goniômetro, ele vai ficar posicionado aonde? Na parte de cima do ombro. Por quê? Porque agora a gente está fazendo um movimento no plano transversal,
certo? A adução horizontal. Então, o plano transversal é um plano que fica na horizontal. Meu goniômetro, ele vai ficar na horizontal, ok? Então, meu goniômetro, ele vai ficar em cima do ombro da minha paciente. Vai ficar onde? Sobre a articulação glenohumeral, tá? Então, aqui na adução, a gente vai mudar o ponto de referência do acrômio para a articulação glenohumeral, para poder pegar bem o movimento indo em direção à linha média. Então, coloquei o eixo. A primeira coisa que eu faço é posicionar o meu eixo. Depois eu vou posicionar o quê? O meu braço fixo e o meu braço móvel. O meu braço fixo, ele vai ficar reto, certo? Ele vai ficar aqui, ó, apontando para o meu braço reto. E o meu braço móvel? O meu braço móvel, ele vai mover junto com o braço do paciente. Então, o paciente fez o movimento de adução lateral, que é o movimento de adução horizontal, que é o movimento que ele vai lá em direção à linha média. Eu vou lá com o meu braço móvel, ó, e sigo o braço desse meu paciente, tá? E mais uma vez, eu uso lá o ombro como ponto de referência, tá? Eu uso o húmero como o ponto de referência. Eu uso o epicôndilo lá do húmero como um ponto de referência, ok? Para rotação, movimento de rotação. Então, movimento de rotação, a gente vai pedir o paciente para ficar deitado. Esse movimento de rotação aqui, ó, que a gente só faz assim com o braço, ele não tem como ser mensurado. Então, eu vou fazer o movimento que eu deixo o meu ombro a 90 graus e que eu faço a rotação interna e a rotação externa. Eu só consigo mensurar esse movimento aqui, que eu começo com o meu ombro a 90 graus, ok? Então, eu vou pedir lá o meu paciente para posicionar lá o ombro a 90 graus e eu vou medir esse movimento aqui que ele vai. Então, eu vou posicionar o meu goniômetro aqui, ó, na região, ok, do olecrano, certo? É o eixo do meu goniômetro. Então, o olecrano é um outro ponto do membro superior que ele é utilizado como referência, tá? Então, decore, o olecrano também é utilizado como referência. E aí, o meu braço fixo, ele vai ficar em direção aqui, ó, paralelo ao solo, tá? E o meu braço móvel, ele acompanha o movimento. E ele vai apontar em direção ao terceiro dedo. Então, ó, esse terceiro dedo, certo? Principalmente o metacarpo, é um outro ponto que a gente utiliza de referência para membro superior, tá? É a região do terceiro dedo, principalmente o metacarpo do terceiro dedo, porque o paciente pode ter um dedo torto, então a gente utiliza aqui o metacarpo do terceiro dedo, um outro ponto de referência quando a gente vai fazer movimento. Para o movimento de rotação de ombro, a gente vai utilizar esse terceiro dedo para apontar o braço móvel do goniômetro. Para o movimento de flexão de cotovelo agora. No movimento de flexão de cotovelo, ó, eu vou posicionar aqui o goniômetro, tá? Na lateral do cotovelo, porque eu tenho um plano aqui sagital. E aí eu vou procurar o eixo. Então, o eixo do meu goniômetro vai ser sobre o epicôndilo lateral, tá? Mais uma vez, a gente tem um epicôndilo lateral. Eu tenho o braço fixo aqui do meu goniômetro, que eu aponto para onde? Para o acrômio, que é o outro ponto que a gente tem de referência, e o braço móvel, que eu vou apontar para onde? Para o processo estiloide. Então, apareceu um outro ponto de referência, tá? Processo estiloide. Então, processo estiloide também é um outro ponto que a gente utiliza em membro superior. Então, no membro superior, a gente
tenta utilizar como pontos de referências o quê? O acrômio, a gente utiliza o epicôndilo lateral, a gente utiliza o olecrano e a gente utiliza o processo estiloide. E o terceiro dedo, tá? O metacarpo do terceiro dedo. Então, esses pontos são pontos de referências que a gente utiliza para o membro superior. Que vocês sabem nesses pontos de referência, quando vocês pensarem no movimento, só é vocês pensarem o plano, vocês vão saber onde colocar o goniômetro e vocês já vão lembrar dos pontos de referência e aí conseguem desenrolar essa goniometria. Uma outra coisa interessante que eu não tinha mostrado a vocês é aqui, ó. E se o meu paciente, ele não consegue fazer uma extensão total, por exemplo, o paciente, não existe aqueles pacientes que eles não fazem extensão completa de cotovelo, eles ficam com o cotovelo em semiflexão, não é isso? Se o paciente ele fica com esse cotovelo em semiflexão, eu vou pedir para ele fazer o máximo de extensão que ele conseguir e eu vou lá medir. Quando eu medir esse máximo de extensão que ele conseguiu, fui lá e eu medi o máximo de extensão que ele conseguiu. Eu vou encontrar um grau que ele está de flexão ainda. Então, esse grau que ele está, que falta para a extensão completa, eu chamo de flexo, tá? Então, eu digo, meu paciente tem 20 de flexo. Isso quer dizer que ele tem uma limitação de 20 graus na extensão. Ou seja, é um paciente que ele não faz extensão. Então, quanto é a extensão desse paciente? Esse paciente ele tem 20 em flexo. Ou seja, ele não faz essa extensão de cotovelo. Ele tem uma limitação de 20 graus para fazer essa extensão de cotovelo. Vocês entenderam? Isso é só para pacientes que têm aquela contratura, né? O braço é contraturado, ele não consegue fazer o movimento por completo de extensão. Quando eu vou para pronossupinação, certo? Então, na pronossupinação, a gente vai posicionar o goniômetro, seguindo aqui o plano que coronal, certo? Que vai pegar esse movimento aí de pronossupinação. O goniômetro aqui, a gente vai ter como eixo o quê? A articulação do terceiro dedo, a articulação entre o metacarpo, essa articulação aqui, ó, que pega o metacarpo e as falanges, tá? Então, essa articulação é o ponto de referência que a gente tem para a pronossupinação, para colocar o eixo do goniômetro. Então, nessa articulação, eu coloco o eixo do goniômetro, eu vou ter um braço fixo, que ele vai ficar reto, perpendicular ao solo, e eu vou ter um braço móvel que vai acompanhar o movimento de prono e de supinação. Então, o movimento de prono, eu vou pedir para o paciente colocar o braço em direção para baixo, e o movimento de supinação, eu vou pedir a ele para ele colocar a mão em direção para cima. Esses são os dois movimentos de prono e supinação. O que é interessante eu utilizar para fazer pronossupinação?
pedir o paciente para ficar com algum objeto na mão que ele seja reto. Então, o paciente ele deve segurar, de preferência, uma caneta, tá? E o meu goniômetro, o braço móvel dele, ele vai acompanhar esta caneta. Ele pode acompanhar o polegar também, mas de preferência acompanhar a caneta, porque a caneta ela não tem como ter algum desvio. E o polegar pode ser que o paciente tenha um problema ortopédico e tenha um desvio lá no polegar. Então, a gente pede para o paciente segurar a caneta e fazer o movimento. E aí, eu posiciono o eixo aqui na articulação entre o metacarpo e a falange. Eu posiciono o meu braço fixo, tá? Para cima, ele fica perpendicular ao solo. E o meu braço móvel, ele vai acompanhar esse movimento aqui da caneta. Supinação, pronação para baixo. Para o movimento de flexão e extensão de punho, o que é que eu vou fazer? Para o movimento de flexo e extensão de punho, eu vou pedir para o meu paciente fazer uma flexão de cotovelo. Então, o ideal é que esse paciente ele esteja com o cotovelo fletido, que ele esteja com o braço apoiado em cima da cadeira, e a partir de então é que eu vou avaliar esse movimento de flexo e extensão de punho, tá? Então, o ideal é você estar com o braço flexionado, tá? O cotovelo flexionado e apoiado. E aí você avalia esse movimento de flexo e extensão de punho. Não utilizar com o braço em completa extensão, tá? Então, de preferência, fazer sobre esse posicionamento. Onde é que eu vou posicionar o eixo do meu goniômetro? Então, o eixo do meu goniômetro, ele vai ficar aqui, ó, na região lateral do punho, sobre a articulação do carpo, certo? Fica o eixo. O braço fixo, ele vai ficar onde? Apontando para aqui, ó, para o epicôndilo lateral. Mais uma vez, o epicôndilo lateral. E o braço móvel fica apontando para onde? Para o metacarpo do quinto dedo. Então, o metacarpo do quinto dedo a gente também utiliza como ponto de referência. E quando eu vou avaliar a extensão ela é um pouco menor que a flexão do punho, não é isso? Quando eu vou avaliar a extensão, eu vou fazer o mesmo posicionamento. Então, o eixo aqui sobre a articulação do carpo, tá? No punho. O braço fixo voltado para o epicôndilo lateral. E o braço móvel acompanhando o movimento de extensão voltado para o quê? Para o quinto metacarpo. Então, é só a gente saber o posicionamento do paciente, coloca o goniômetro, pede para o paciente fazer o movimento, e quando ele realiza o movimento, a gente vai lá e, ó, acompanha o movimento com o goniômetro para poder ver que ângulo ele está realizando. Com relação ao desvio unar e ao desvio radial, tá? No desvio unar e no desvio radial, a gente deixa o antebraço do paciente numa posição neutra, e aí eu vou posicionar o meu goniômetro em cima, na região dorsal, tá? Do braço. Sobre o quê? Sobre a articulação entre o rádio e o carpo. Então, o eixo fica nessa articulação entre o rádio e o carpo. O braço fixo, apontado para onde? Aqui, ó, epicôndilo lateral.
Então, o epicôndilo lateral, ó, já está até marcado na paciente, porque é um ponto que a gente utiliza muito. E o braço móvel vai acompanhar o quê? Vai acompanhar o metacarpo do terceiro dedo do paciente, que é um outro ponto de referência que a gente tem. Então, pede ele tanto para fazer desvio radial, como para ele fazer um desvio ulnar, e a gente verifica a angulação. Quando a gente vai avaliar os dedos, tá? Tem a avaliação de dedo também. Para mim, o paciente chegou com comprometimento nos dedos, eu quero avaliar o ângulo dos dedos, a amplitude de movimento dos dedos. Então, para mim avaliar essa amplitude de movimento dos dedos, o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu goniômetro na região dorsal, quando eu quero ver movimentos de flexão, e na região palmar, quando eu quero ver movimentos de extensão, certo? Andréia, a gente faz isso para ver a angulação, certo? Quando a gente vai avaliar a amplitude de movimento do paciente. Para que isso é utilizado? Se o paciente chega para a gente com uma diminuição na amplitude de movimento, eu preciso avaliar essa amplitude de movimento para mim poder tratar ela e ver se ela melhora. Então, se eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar em tendinite. Então, se eu estou com um processo inflamatório, uma tendinite lá no meu punho, eu não vou conseguir fazer os meus movimentos de flexão e extensão de punho. Quando o paciente chegar para a gente vai avaliar essa amplitude de movimento que ele não está conseguindo fazer. Ele vai chegar dizendo, ó, meu punho está travado, eu não consigo mexer nem para um lado nem para o outro. Então, você vai pegar o seu goniômetro e avaliar o quanto ele não está conseguindo realmente mexer, vai fazer um tratamento e depois vai avaliar novamente para ver se ele melhorou isso. Quando a gente vai avaliar, voltando para a avaliação dos dedos, tá? Quando eu vou avaliar os dedos, eu vou posicionar o meu eixo do goniômetro sobre a articulação que eu estou querendo avaliar. Então, se eu quero avaliar o meu movimento aqui, ó, que a gente faz de flexão do metacarpo, tá? Flexão entre o metacarpo e as falanges. A gente não tem esse movimento, a gente tem um movimento entre metacarpo e falange, a gente tem aqui, ó, entre a falange proximal e a medial, e a gente tem, por último, esse movimento aqui, ó, que é entre a falange medial e distal, não é? Então, onde eu posiciono o eixo do meu goniômetro? Então, se eu quero avaliar aqui, ó, essa flexão entre o metacarpo e a falange, o eixo do goniômetro, ele vai ficar em cima da articulação do metacarpo, tá? Metacarpo falangiano, em cima dessa articulação fica o eixo. E o meu braço fixo vai ficar apontando para o metacarpo, certo? E o meu braço móvel fica apontando para falange proximal. Então, assim eu consigo ver o movimento que eu faço aqui. Então, se eu consigo fazer um movimento menor, eu vejo a angulação. Se eu consigo fazer um movimento maior, eu vejo essa angulação. Eu quero avaliar o movimento que eu tenho aqui proximal, da articulação proximal entre as falanges, né? Que é entre a primeira e a segunda falange. Onde é que eu posiciono o meu eixo? Sobre a articulação falangiana, interfalangiana, proximal, tá? Então, posiciono meu eixo aqui em cima
faço o movimento de flexão, o braço fixo fica em contato em direção ao quê? A falange proximal, tá? O braço móvel fica em contato o quê? A segunda falange, que é a falange medial. E assim eu consigo ver esse movimento. Se eu quero ver o movimento é da última falange. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo fazer. Esse movimento aqui. Esse movimento aqui. Eu tenho esse dedo aqui que ele é... O tendão dele é comprometido. Eu lesionei. Eu não consigo fazer esse movimento. Se eu quero ver esse movimento aqui, ó, de flexão, certo? Que é o da articulação distal interfalangiana. O que é que eu vou fazer? Posiciono o meu goniômetro em cima da articulação mais distal, certo? O braço fixo vai ficar em contato o quê? Com a falange medial e o braço móvel fica em contato o quê? Com a falange distal. E aí eu consigo mensurar o quanto de flexão eu estou fazendo. E para extensão? Para extensão é o mesmo posicionamento, certo? Só que eu vou posicionar aqui embaixo. Então o goniômetro ele fica aqui embaixo. Então eu vou ver o quanto de extensão eu faço em cada uma das articulações, só que com o meu goniômetro na região palmar. Então, assim a gente consegue ver o movimento de flexão e de extensão dos dedos. E ainda tem um movimento de adução dos dedos, que é menos utilizado. A gente não utiliza muito, mas o movimento de adução lá dos dedos, eu posiciono o meu goniômetro em cima o eixo fica onde? Em cima da articulação entre o metacarpo e a falange, certo? Que eu vou avaliar. Então, se for a primeira, em cima da primeira, a segunda, em cima da segunda, eu peço para o paciente fazer o movimento. O braço fixo vai ficar o quê? Apontando para o metacarpo. E o braço móvel vai ficar apontando o quê? Para a falange, tá? Então, o meu paciente faz um movimento e eu vou lá e acompanho o movimento. Então, é assim que a gente faz a avaliação de abdutores. Eu vou acompanhar o movimento de abdução dos dedos. Eu vou acompanhar o movimento que o dedo vai fazer abrindo. Para membros inferiores. Antes de entrar em membros inferiores, vocês conseguiram entender a parte de membro superior? A parte de membro superior a gente já tinha visto, né? Por isso que eu disse que eu ia passar um pouquinho mais rápido, porque era a parte que a gente já tinha visto na aula passada. Entenderam como é que faz essa avaliação de membro superior? Ou ainda ficou dúvidas? E aí, pessoal? É muito a questão de prática, né? A gente vai precisar praticar bastante. Isso, praticar bastante para aprender. Então, goniometria é uma técnica que a gente vai praticar bastante quando a gente retornar com as aulas práticas para vocês
poderem pegar o método, tá? Eu estou passando a parte teórica para vocês poderem se familiarizar com a técnica, e quando a gente for para a prática, isso é uma coisa mais rápida. Então, for para a prática, todo mundo já sabe mais ou menos o que é um goniômetro, para que utilizar, como utilizar mais ou menos os planos que a gente utiliza, que existe pontos de referência, e aí vocês já vão saber mais ou menos, vai facilitar o aprendizagem de vocês na prática. Vamos lá. Mas quem tiver o goniômetro, se quiserem ir testando o goniômetro, tem muitos vídeos na internet mostrando. Se quiserem ir testando, podem me perguntar, mandem mensagem me perguntando, certo? Que vai dando certo. Vocês vão começando aí pegando a técnica. Vamos para membro inferior. Então, membro inferior, a gente já tem outros pontos de referência, diferente lá do membro superior, tá? Então, quando a gente vai avaliar flexão de quadril com o joelho flexionado é uma, que a gente tem uma angulação bem maior, e a flexão de quadril com o joelho em extensão é outra, que a gente consegue ir até 90 graus, tá? Então, são duas flexões diferentes. Alguém sabe por que quando a gente faz a flexão de quadril com o joelho em extensão, a gente tem uma angulação menor do que com o joelho em flexão? Eu disse isso aqui em aula. Quem lembra? Quem é que impede? Exatamente, por causa dos isquios tibiais. Então, quando a gente faz lá a flexão de quadril com o joelho em extensão, os isquios tibiais é quem limita o movimento. Lembrem disso. Pode ser que tenha lá na prova falando sobre isso. Os isquios tibiais, ele vai limitar esse movimento, e aí a gente não consegue fazer a angulação inteira de quadril. Então, a gente pode fazer a goniometria com o joelho flexionado e com o joelho em extensão. Se eu quero ver a amplitude de movimento de quadril, eu sempre vou fazer com o joelho flexionado. O joelho em extensão vai ser um adicional para mim ver como é que está essa limitação dos isquios tibiais sobre o movimento. Mas eu não faço apenas com o joelho em extensão, tá? Eu posso fazer as duas ou só com o joelho flexionado, ok? Ou eu faço as duas ou eu faço só a primeira. Vamos lá. Então, como é que a gente posiciona o goniômetro? Então, o paciente ele vai estar deitado para a gente avaliar essa flexão de quadril. A gente vai estar posicionado na lateral do paciente para a gente poder posicionar o goniômetro, certo? O goniômetro, ele vai ficar aqui na lateral, né? Porque a gente tem um plano sagital. Então, o goniômetro, ele fica posicionado na lateral do paciente. Eu vou ter um eixo aonde? No fêmur, a gente tem o quê? Que é muito importante no fêmur? O trocante, né? Então, o trocante maior do fêmur é um ponto de referência que a gente tem de membros inferiores. Então, eu vou posicionar o eixo sobre o trocante maior do fêmur. Então, o trocante maior do fêmur é uma coisa muito importante, não só para a goniometria, mas para várias outras coisas. Para teste de força muscular, para alguns testes especiais, para ortopedia, para muitas coisas. É muito importante esse trocante maior.
Então, a gente tem um eixo sobre o trocante maior do fêmur. O meu braço fixo, ele fica apontado o quê? Fica apontado em direção à axila do paciente, tá? A linha que fica no meio da axila do paciente, a linha média axilar. E o braço móvel vai acompanhar o movimento. Então, a gente vai pedir para o paciente fazer uma flexão de quadril. E aí, quando esse paciente fizer a flexão de quadril, eu vou lá, ó, e acompanho com o meu braço móvel, certo? Esse braço móvel, ele vai apontar para onde? Para mim ter um ponto de referência, para o côndilo lateral do fêmur. Então, aqui eu tenho o trocante maior, que é um ponto muito importante em membro inferior, e o côndilo lateral do fêmur, que é um outro ponto de referência que a gente usa em membro inferior. Esses dois pontos são pontos de referência em membro inferior. A mesma coisa se eu quiser ver com a perna estendida, tá? Eu vou utilizar os mesmos pontos de referência para avaliar. Vou apontar para o côndilo lateral lá do fêmur. Quando a gente vai avaliar a extensão? Quando a gente vai avaliar a extensão, a gente vai pedir para o paciente ficar, ó, de barriga para baixo. Então, o paciente fica de barriga para baixo. Decúbito ventral, não é isso? Qual é o meu ponto de referência? Mais uma vez, lá no trocante maior. Meu goniômetro é posicionado aonde? Igual ao eixo sagital. E aí, o meu braço fixo fica em direção à axila, a linha média da axila. E o meu braço móvel vai acompanhar o quê? Pede para o paciente fazer a extensão. Eita, diminui, porque ninguém faz essa extensão toda. Pede para o paciente fazer a extensão. E aí a gente acompanha o movimento. E o braço móvel vai ficar em direção ao quê? Ao côndilo lateral do fêmur. Mais uma vez. Então, para flexão e para extensão, a gente tem os mesmos pontos de referência. Quando a gente vai fazer o movimento de abdução, então o paciente vai ficar deitado em decúbito dorsal e a gente vai pedir para ele fazer um movimento de abrir a perna, né? Movimento de adução, movimento que abre, e adução é um movimento que fecha. Então, paciente com a perna fechada, isso aqui já é um movimento de adução. Eu consigo ver a amplitude de movimento do meu paciente. Como é que eu vou avaliar esse meu paciente? Eu vou pegar o goniômetro e eu vou posicionar ele sobre que plano? Adução e abdução. A gente pega o plano o quê? Coronal, não é isso? Onde é que vai ficar o eixo do meu goniômetro? Então, o eixo do meu goniômetro, ele vai ficar localizado sobre a articulação do quadril, a nível do trocante maior. Então, a gente acha o trocante maior, coloca esse eixo a nível do trocante maior, que o trocante maior é aqui na lateral, sobre a articulação do quadril. O braço fixo vai ficar onde? O braço fixo, ele vai ficar nivelado com as espinhas ilíacas antero-superior. Então, o braço fixo, ele fica para lateral, tá? E o braço móvel é o que vai acompanhar o movimento.
Então, a gente pede para o paciente fazer o movimento de abdução e aí a gente vai lá, ó, e acompanha esse movimento. Esse braço móvel, ele vai apontar para onde? Ele vai apontar em direção à patela. Então, a patela é um outro ponto de referência que a gente tem no membro inferior. Então, a gente tenta deixar ele apontado mesmo para o centro da patela. Uma outra coisa. No movimento de adução, aí só está a abdução, pensei que a adução estava aqui depois. Movimento de adução. Então, alguns autores consideram o movimento de adução o retorno da abdução, não é isso? Seria o movimento de abdução. E alguns autores consideram que o movimento de adução a gente pode fazer o quê? Dar uma elevada na outra perna e colocar um pouco a perna para dentro. Certo? Então, para este movimento de colocar um pouco a perna para dentro, a gente só vai pedir para o paciente elevar a outra perna um pouquinho e o posicionamento do goniômetro, ele vai ser o mesmo, tá? O eixo sobre a articulação do quadril. A gente vai pedir, colocar o braço fixo reto para a lateral, nivelar com as espinhas ilíacas, e o braço móvel vai acompanhar a perna e a gente deixa ele apontando para a patela. E aí a gente consegue ver esse movimento de adução de quadril, que é um movimento bem discreto, a angulação dele, em torno de 10 a 15 graus. Quanto à rotação, para a gente avaliar a rotação, assim, Yara, movimento de abdução, alguns autores consideram que a adução é o retorno da abdução para a posição de adução. Né? Quando eu retorno o movimento, eu chamo isso de adução. Alguns autores consideram isso. Então, a gente iria avaliar o paciente na posição de retorno deste movimento, o quanto ele consegue fazer ultrapassando na posição neutra. Por quê? Porque é o que alguns autores consideram, que isso aqui é a abdução, isso aqui é a adução. Então, eu peguei o meu paciente aqui, meu paciente estaria com a adução. Por quê? Porque é o retorno do movimento. Só que, para a maioria dos autores, mede a adução. Para a maioria dos atores, o movimento de adução é um movimento que a gente consegue colocar a perna para dentro, tá? Não seria só esse retorno de movimento e chegando à posição normal. Seria um movimento que a gente consegue colocar a perna para dentro. Então, este movimento de colocar a perna para dentro é o que a gente vai medir, certo? Então, a gente consegue medir esse movimento que o paciente, ele coloca a perna para dentro, que é um movimento que não é tão grande. Ok? Então, é esse movimento que a gente vai medir. E não esse movimento aqui da posição normal. Posição normal em que ele está. A gente mede geralmente o movimento que ele coloca a perna para dentro. Um pouquinho para dentro, para a gente ver quanto de adução ele está conseguindo fazer. A goniometria do joelho, tá? No joelho a gente tem um movimento de flexo e extensão. Eu pulei algum? Pulei, isso aqui. Rotação. Quanto à rotação de quadril? Então, para a rotação de quadril, a gente vai fazer um movimento
com o paciente sentado, pede para o paciente sentar e vai pedir para o paciente fazer o movimento de colocar o tornozelo para dentro e o tornozelo para fora. Quando ele faz esse movimento em direção à medial, ele faz uma rotação externa de quadril. Quando ele faz esse movimento em direção à lateral, ele faz um movimento de rotação interna de quadril. Então, é o contrário, né? Para ninguém se confundir. Quando eu coloco o meu pé para dentro, meu quadril está rodando para fora. Quando eu coloco o meu pé para fora, o meu quadril está rodando para dentro. É o contrário. Eu vou pedir para o meu paciente sentar, vou pegar o goniômetro e vou posicionar lá no meu paciente. Então, como é que eu vou fazer esse posicionamento? Eu vou procurar o eixo, né? Então, o eixo, ele vai ficar onde? Sobre a patela. Eu acho a patela do meu paciente e eu tenho que posicionar o eixo do meu goniômetro bem no meio da patela. Eu vou tentar posicionar o eixo do meu goniômetro bem no meio da patela. Espera aí, vai ser um pouquinho difícil. Bem no meio da patela, certo? E aí, eu tenho um braço fixo e o braço móvel. O braço fixo, ele vai ficar apontando para o solo. E eu não vou mexer nele. Ele vai ficar perpendicular ao solo, apontando para o solo. E eu não vou mexer nele. E o braço móvel, ele vai acompanhar o movimento, certo? O braço móvel, ele acompanha o movimento da perna. Esse braço móvel, ele vai ficar tendo como referência o quê? Aqui, ó, a tuberosidade da tíbia. Então, eu preciso passar o meu braço móvel pela tuberosidade da tíbia, certo? Eu preciso nivelar ele com a tuberosidade da tíbia. Isso tanto para a rotação interna como para a rotação externa. E, minha gente, quando eu falo isso de aponta o goniômetro para a tuberosidade da tíbia, aponta o goniômetro para o epicôndilo lateral lá no braço. Que parte desse goniômetro eu estou pedindo para apontar? Eu estou pedindo para apontar a linha que passa mesmo no meio do goniômetro, tá? Essa linha aqui, ó. A gente tem uma linha que passa mesmo no meio do goniômetro. Então, a linha que passa no meio do goniômetro é aquela linha que eu quero que aponte para essas estruturas ósseas. Não é o goniômetro por inteiro. Porque se eu for apontar o goniômetro por inteiro, vai dar muita diferença nas minhas medições. Então, preciso pegar mesmo o meio do goniômetro e tentar apontar para essas estruturas ósseas. No joelho, para avaliação do flexo e extensão de joelho, né? Então, quando eu vou avaliar flexo e extensão de joelho, eu posso fazer com o paciente em decúbito dorsal, ou eu posso fazer com o meu paciente em decúbito ventral e peço para ele fazer uma flexão de joelho. Então, eu posiciono o meu goniômetro, o eixo do meu goniômetro aonde? No meio do joelho, tá? Entre as estruturas ósseas, entre o fêmur e a tíbia, a linha que passa entre o fêmur e a tíbia, tá? O que a gente chama de interlinha articular. É onde vai ficar o meu eixo, certo? O meu eixo vai ficar mesmo neste local. Eu vou posicionar o meu braço fixo apontando para onde? Ó, lá para o trocante maior do fêmur, que é o outro ponto de referência que a gente tinha lá do membro inferior. E o meu braço móvel, eu aponto para onde? Lá para o maléolo. Agora a gente tem o maléolo como ponto de referência. A gente está usando o tornozelo. Então, eu peço para o paciente fazer o movimento
E quando esse paciente faz o movimento, eu sigo com o braço móvel e eu aponto lá para o maléolo. E a extensão de joelho? A extensão de joelho, eu vou ver o quanto que o paciente tem com o joelho completamente estendido. Então, o paciente deitado, o joelho completamente estendido, eu posiciono lá meu goniômetro e eu vejo quanto meu paciente faz lá de extensão, certo? Do joelho, utilizando os mesmos pontos de referência de flexão. Então, o eixo na interlinha articular, braço fixo apontando o quê? Para o trocante maior do fêmur, e o braço móvel apontando o quê? Para o maléolo. Então, essa é a minha extensão. No tornozelo. Tornozelo, a gente tem os movimentos de flexão e de extensão, né? Que lá a gente chama de dorsiflexão, quando o paciente faz a flexão, e de flexão plantar, né? Quando ele coloca o pé para baixo. Então, vamos lá. Como é que eu avalio isso? Onde é que eu posiciono esse meu goniômetro? Então, o posicionamento do goniômetro, tanto para a dorsiflexão como para a flexão plantar, é o mesmo. O eixo eu vou posicionar uns 2 dedos abaixo do maléolo lateral, tá? Então, 2 dedos abaixo do maléolo lateral, eu posiciono o eixo, para esse eixo poder ficar nivelado com o metatarso. Onde é que eu vou posicionar o meu braço fixo, certo? O meu braço fixo, ele vai ficar posicionado passando por esse maléolo lateral e sobre a tíbia. E o meu braço móvel? O meu braço móvel vai ficar em direção ao 5º metatarso. Então, o paciente faz um movimento de dorsiflexão, eu sigo com o braço móvel, e ele faz um movimento de flexão plantar, eu sigo também com o meu braço móvel. Vocês estão conseguindo entender como é que a gente avalia, eu mostrando com essa régua? Não está dando para ver o quê? A imagem está sem imagem? Ou é porque ela está baixa? Vocês entenderam aqui do tornozelo? Que essa modelo dá trabalho demais. Hoje ela tá aqui só Jesus. Eu preferia a Alisson. Ela tá me dando muito trabalho. Então, aqui, ó, posicionei no tornozelo. Paciente, ele faz um movimento de flexão, eu sigo. Ele faz um movimento de extensão, eu sigo também. Movimento de flexão plantar, não é? Para a gente avaliar a questão da inversão e da eversão. Então, na inversão e na eversão, eu vou posicionar o meu goniômetro na parte de cima do pé. Então, eu boto o meu eixo aonde?
sobre a articulação que fica aqui entre os ossos da perna e o taço, tá? Então, a articulação do tornozelo mesmo, que a gente vê movimentando o tornozelo, que a gente chama de tibiotássica, eu posiciono o eixo, né? O braço fixo, ele vai ficar apontando lá para aquela tuberosidade da tíbia, que é o outro ponto que a gente utiliza de referência em membro inferior, que a gente já utilizou para várias mensurações, que eu já falei em várias mensurações. E o braço móvel? O braço móvel, ele vai acompanhar, o metatarso do terceiro dedo. Então, tanto na mão como no pé, quando a gente vai avaliar esses movimentos, tanto de tornozelo como lá de punho, a gente utiliza o terceiro dedo, o metatarso do terceiro dedo, como referência, tá? Então, o paciente faz um movimento tanto de inversão, colocando o pé para dentro, e aí o braço móvel ele vai seguir apontando para o terceiro dedo, como o paciente faz um movimento de eversão, colocando o pé para fora, tanto para dentro como para fora, e eu vou seguir com o goniômetro apontando para o terceiro dedo para ver qual a angulação. Para a avaliação dos dedos. Então, na avaliação dos dedos, quando eu quero ver o movimento de flexão dos dedos, eu posiciono o goniômetro na parte de cima. Quando eu quero ver o movimento de extensão, eu posiciono o goniômetro na parte de baixo, certo? Aqui dá para ver melhor. Então, aqui, posiciono o goniômetro tanto na parte de cima, eu posiciono quando ele faz a flexão, o eixo, ele fica o quê? Sobre a articulação que eu estou avaliando. Então, eu vou fazer a flexão entre das primeiras falanginhas, que é geralmente o que a gente consegue fazer em dedo e o que é importante avaliar em dedo. Eu vou posicionar o goniômetro aqui sobre a articulação, primeira articulação que tem nos dedos, certo? E aí o eixo fica sobre essa articulação e o braço fixo. O braço fixo fica em direção aos metatarsos e o braço móvel fica em direção às falanges. E aí ele vai acompanhar as falanges e eu consigo ver o movimento. Aqui dá para ver bem direitinho o movimento que o dedo está fazendo de flexão. Para a extensão, eu vou só mudar o posicionamento. Eu vou botar por baixo do pé e tentar ver o quanto de extensão esse dedo tá. Mais uma vez, o eixo vai ficar sobre a articulação que eu estou querendo ver o meu movimento. O braço fixo vai ficar o quê? Em direção ao metatarso. E o braço móvel vai ficar em direção às falanges. Só que a gente usa mais para questões de fratura, casos bem específicos, que é muito difícil a gente utilizar. O paciente teve uma fratura no pé, comprometeu muito os dedos, está em um processo de reabilitação, a gente vai lá e tem que avaliar para ver como é que está essa amplitude de movimento e como é que ele vai reagir ao tratamento, se ele vai melhorar ou não. Como é que a gente faz essas anotações, tá, minha gente? Então, a gente avaliou toda essa amplitude de movimento, aí agora a gente vai pegar um quadro com as partes do corpo que a gente quis avaliar, né?
O paciente chegou com comprometimento do braço, eu não vou precisar estar avaliando todo o corpo, a não ser que seja relevante para o meu paciente. Quem é da quiro aí sabe que às vezes um problema lá no pé pode comprometer lá o meu braço, não é isso? Então, tem que fazer uma avaliação do geral do paciente. E aí, quando você faz essa avaliação do geral do paciente, você vai ver que articulações você vai avaliar. Você faz a tabela, você bota o lado que você avaliou e bota o outro lado. E aí o lado que você avaliou, não, o lado que é comprometido e o outro lado. E aí você vai colocar os ângulos. Então, nunca avaliar só um lado do corpo, sempre avaliar os dois lados do corpo. Se o paciente tiver só um lado comprometido, é bom você colocar aqui um asterístico para te orientar qual é o lado que é comprometido do paciente, e o outro lado você vai utilizar de referência. Por exemplo, ele está com comprometimento no ombro direito. Eu avaliei, ele fez 90 graus de flexão. O ombro esquerdo, quando eu avaliei, ele fez lá 180 graus. Então, qual vai ser o meu objetivo? De acordo com o tratamento, se for viável, eu vou tentar aumentar esses 90 graus para 180. Ou seja, deixar igual ao lado saudável dele. Isso vai depender do paciente, vai depender da capacidade que ainda existe com aquele paciente. Existem pacientes que não vão mais conseguir fazer isso. Então, você vai avaliar e ver e ter como referência o lado saudável desse paciente. Você vai também colocar informando se você pediu para o paciente fazer um movimento ativo ou se foi passivo, tá? Porque, como eu mostrei a vocês, a goniometria ela pode ser ativa ou passiva. Ativa é quando o paciente faz um movimento e você só vai lá com o goniômetro e vê a angulação. Passivo, não. Passivo é quando o paciente não faz um movimento e você que vai lá fazendo um movimento junto com o goniômetro. Aí, na passiva, ela é um pouquinho mais, em alguns movimentos, ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque você precisa movimentar o corpo do paciente e movimentar o goniômetro junto com o corpo do paciente. Você precisa também deixar marcado se você fez um ou se você fez outro. E a goniometria de coluna. Então, para finalizar, a gente só falta ver a goniometria de coluna. Então, na goniometria de coluna, a gente tem os movimentos de cervicais e a gente tem os movimentos de lombar. Nos movimentos de cervicais, que eu acho que Jane não faz. A gente tem um movimento de flexão, de extensão de cervical. Então, aqui na cervical, um ponto que a gente utiliza muito como referência é a vértebra C7, tá? Então, para mim ver esse movimento, eu posiciono o eixo ao nível da vértebra C7, que é essa vértebra mais alta que a gente sente quando palpa aqui o final da cervical. Então, a gente vai posicionar o eixo nivelado com essa vértebra. O braço fixo ele vai ficar apontando para frente, paralelo ao chão, bem reto, certo? Fica mais ou menos nivelado com um acrômio, mas a gente utiliza o quê? Deixar ele bem reto e paralelo ao chão. E o braço móvel? O braço móvel, a gente vai acompanhar o movimento da cabeça. Então, o paciente fez um movimento de flexão da cabeça, eu vou lá
e acompanha esse movimento de flexão da cabeça. Ele vai ficar apontando para onde esse braço move? Esse braço move, ele vai ficar apontando aqui, ó, para o lóbulo da orelha. Então, para essa regiãozinha aqui, ó, da orelha, a gente aponta o braço move, tá? A gente pega um ponto para apontar o braço move. A orelha. A extensão vai ser a mesma coisa, certo? Então, para a extensão, ela vai colocar a cabeça para trás, o eixo vai estar nivelado com C7. O braço fixo, ele, em vez de estar apontando para frente, ele vai estar apontando para trás, certo? Paralelo, ok, ao solo. E o braço móvel vai lá aí, ó, acompanha o movimento de extensão e fica o quê? Paralelo, fica apontando o quê? Para o lóbulo da orelha, certo? Flexão lateral. A gente tem um movimento de flexão lateral. Esse movimento a gente pede para o paciente colocar a cabeça inclinada para o lado, não é isso? O terapeuta fica por trás do paciente. Para a gente avaliar a cervical, é muito importante que o paciente esteja o quê? Sentado. Para a gente poder estar vendo o paciente. Se o paciente estiver em pé, ele fica muito alto para a gente. Então, é importante que ele esteja sentado. Então, a gente vai posicionar o goniômetro na parte de trás do paciente, vai posicionar o eixo aonde? Em C7, mais uma vez. Então, C7 é um dos principais pontos de referência. O braço fixo, ele vai ficar o quê? Ó, para cima, apontando para cima, certo? E você deixa ele nivelado com a protuberância occipital, que é essa protuberância que a gente tem aqui, ó, nessa região posterior do crânio, que a gente palpa e a gente sente essa elevação, certo? Então, essa região aqui atrás do crânio, que quando a gente vai subindo na cabeça, a gente sente uma elevação, é o que a gente chama de protuberância occipital. Então, a gente acha e a gente deixa ele passando por cima dessa protuberância. E o braço móvel? O braço móvel, ele vai, ok. Quando o paciente fizer o movimento, ele vai lá acompanhar este movimento apontando para a protuberância occipital, certo? Então, paciente está aqui. Antes de iniciar o movimento, eu posiciono o goniômetro para cima, o braço fixo, passando pela protuberância, certo? Pede para o paciente fazer o movimento, a cabeça vai movimentar, mas o braço fixo vai ficar no mesmo local e o braço móvel vai acompanhar essa protuberância, ok? Para avaliação de rotação. Então, na avaliação de rotação, a gente vai colocar, ok, a gente vai colocar o goniômetro sobre a cabeça do paciente. Então, a gente tenta achar o ponto mais central da cabeça do paciente, tá? Tenta-se... Oi. Eu fiquei confusa. Diga a sua dúvida. Porque a fixa é paralela, não é que fica em pé. Ah, o quê? A fixa. Ó. O ponto fixo. Pronto.
Vamos lá, porque a gente tem duas formas de fazer a goniometria, certo? A gente tem a goniometria que a gente faz tanto com goniômetro fechado como com goniômetro aberto. Ele está mostrando a do goniômetro aberto. Eu mostrei a do goniômetro fechado, não foi? Foi. Pronto. A gente tem essa do goniômetro fechado e a gente tem a do goniômetro aberto. Verdade. A do goniômetro aberto, a gente começa com o goniômetro aqui, ó. Não dá para ver a sua paciente. Espera ainda, estou pegando ela. A do goniômetro aberto, a gente começa aqui. Certo? Certo. Então, o goniômetro ele fica paralelo ao solo, e aí a gente vai pedir ao paciente para fazer o movimento, e eu vou lá acompanhar, e o braço móvel, ele vai ficar reto com a protuberância occipital. Isso aqui é para o goniômetro fechado, a que eu mostrei a vocês, realmente. É porque, como eu disse a vocês, existem duas formas de fazer goniometria. A gente tem com o goniômetro fechado, que vai dar a mesma coisa, a mesma angulação, tá? Goniômetro fechado, e a gente tem começando com o goniômetro aberto. O que vai mudar é a forma de ler o goniômetro, que aí eu vou ensinar a vocês quando a gente estiver na prática, como é que a gente lê o ângulo. Tá bom, agora eu entendi. Do goniômetro, tá? Foi mal, minha gente. Estava mostrando sempre ele aberto, aí eu esqueci e mostrei ele fechado. Mas são as duas formas que a gente tem de avaliar a cervical. Olha, estão prestando atenção na aula, né? Isso aqui é a avaliação de rotação, certo? Ó, na avaliação de rotação, a gente geralmente começa ela com o goniômetro fechado, mas a gente também pode fazer ela com o goniômetro aberto, certo? Eu vou mostrar ela de acordo com o livro, que ele mostra com o goniômetro fechado, que eu vou enviar para vocês. Então, a avaliação de rotação, paciente, a gente posiciona o eixo no centro da cabeça do paciente, e aí o paciente ele vai fazer o quê? Vai fazer a rotação de cabeça. O braço fixo, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar bem retinho, pegando a região medial da cabeça, tá? A sutura medial que corta a cabeça, que a gente chama de sutura sagital. E o braço móvel ele vai ficar alinhado com o nariz. Quando o paciente fazer um movimento de rotação de cabeça, a gente acompanha o nariz do paciente. Então, a gente vai estar atrás do paciente, olhando por cima do goniômetro, e a gente alinha ele com o nariz do paciente. Mas ele também pode ser feito com o goniômetro aberto, que eu estou mostrando a vocês sempre com o goniômetro aberto. Então, ó, eu posso pegar o goniômetro aberto, posicionar o eixo onde? Então, o mesmo posicionamento, o eixo no centro da cabeça lá do paciente, tá? E onde é que vai ficar o braço móvel? O braço móvel, ele vai ficar paralelo a essa linha, essa sutura sagital. E o braço fixo vai ficar paralelo a essa sutura sagital. E o braço móvel, ó, quando o paciente faz o movimento, ele vai lá e acompanha esse movimento. Tá ok? Para flexão lombar. Então, a gente saiu de cervical, agora a gente faz lá na coluna lombar, certo? Para flexão lombar. Então, você vai pedir o paciente para fazer esse movimento de flexionar o tronco. Então, para flexão lombar, a gente vai colocar o goniômetro
semelhante ao que a gente viu lá no movimento de quadril, de flexão de quadril. Ele vai ficar aqui na lateral. O que é que vai mudar? É que o eixo ele vai ficar não mais sobre o trocante maior. O trocante maior é o quê? É fêmur. Então, a gente agora está avaliando coluna. Então, ele vai ficar sobre nivelado com a espinha ilíaca anterosuperior, tá? Porque na espinha ilíaca anterosuperior é onde inicia a coluna. Então, esse eixo fica nivelado com essa espinha ilíaca. A gente vai achar a espinha ilíaca do paciente, né? Acha onde é que está posicionada. Achou a espinha ilíaca, posiciona o eixo nivelado com ela, sendo o goniômetro na lateral, para pegar o movimento, porque a gente tem um plano sagital aqui, né? Flexão, né? Plano sagital. O braço fixo. O braço fixo, ele vai ficar o quê? Em direção ao quê? Ao côndilo lateral do fêmur. A mesma coisa lá da flexão de quadril. E o braço móvel? O braço móvel vai ficar em direção à linha medial que vai lá para a axila, tá? Então, vai pedir ao paciente que faça a flexão e a gente segue o movimento de flexão. Para o movimento de extensão. Movimento de extensão, a gente tem o mesmo posicionamento, certo? O eixo nivelado sobre a espinha ilíaca do paciente. O braço fixo apontando o quê? Para o côndilo lateral lá do fêmur, e o braço móvel apontando lá para a linha que fica na região medial da axila. Então, você vai pedir para o paciente fazer uma extensão de tronco e vai seguir este movimento. Como a gente está fazendo um movimento de flexão de quadril, às vezes o braço ele atrapalha muito. Então, a gente vai pedir para o paciente, tirar o braço, certo? Pede para esse paciente tirar o braço para a gente ver este movimento, para ser mais fidedigno de você posicionar esse goniômetro. Pede para o paciente, livrar o braço. A gente tem um movimento agora de quê? De flexão lateral. Então, o movimento de flexão lateral é aquele movimento que o paciente vai para um lado e vai para o outro, o tronco. Onde é que eu posiciono o meu goniômetro? Então, o meu goniômetro, ele vai ser posicionado, o eixo aqui, nivelado com as espinhas ilíacas, certo? Eu posiciono o eixo do meu goniômetro. O ponto com as espinhas ilíacas póstero superior, né? Que aqui a gente tem a póstero superior. O braço fixo vai ser o quê? Ele vai ficar reto a essas espinhas ilíacas. Então, eu tenho um braço fixo reto a essas espinhas ilíacas e o eixo mesmo no meio dessas espinhas ilíacas. E aí, a gente vai pedir o paciente para fazer um movimento, de flexão lateral. E eu vou lá e acompanho o movimento. O braço móvel, esse braço móvel, ele vai ficar apontando para onde? Vai ficar apontando aqui, para C7, para a sétima vértebra cervical. Por último, a gente tem o quê? A gente tem um movimento de rotação de tronco. A gente viu um movimento de rotação de cervical, que eu coloquei o goniômetro em cima da cabeça. E agora a gente vai ver o movimento de rotação de tronco.
Então, no movimento de rotação de tronco, eu também vou ver com o goniômetro em cima da cabeça. É bem parecido com o movimento de rotação de cervical, tá? Só que nesse movimento de rotação de tronco, em vez de eu utilizar o nariz como ponto para seguir o movimento, eu vou utilizar o tronco, o acrômio, para seguir o movimento. Então, eu vou posicionar o meu goniômetro aqui, ó, sobre a parte superior da cabeça. O meu braço fixo, ele vai ficar o quê? Em direção ao acrômio, e o meu braço móvel também em direção ao acrômio, e aí o paciente faz uma rotação de tronco, e o meu braço móvel vai seguir o acrômio, enquanto o braço fixo, ele fica parado. Então, esse movimento de tronco tem que pedir para o paciente só movimentar o tronco, evitando compensações, sem levantar o bumbum da cadeira. Então, é só o tronco que tem que ser movimentado. E o goniômetro, ele vai acompanhar esse movimento. Então, aqui eu mostrei com esse goniômetro fechado, né? Com o goniômetro aberto, eu vou posicionar meu goniômetro lá no centro da cabeça também. Então, é os mesmos pontos, só muda que eu abri o goniômetro. Meu braço fixo e meu braço móvel vai estar o quê? Nivelado com o acrômio, tá? Braço fixo e o braço móvel vai estar passando sobre o acrômio, e aí o paciente faz o quê? Movimento de rotação de tronco, e eu vou lá com o meu braço móvel e acompanho o acrômio dela. E eu vejo quanto que ela fez de angulação, de rotação de tronco. Vocês entenderam? A teoria. Vocês conseguiram entender a teoria? Certo, é complicada a teoria. Vocês conseguiram ver que existe um padrão nos pontos de referência, que é assim, quando vocês começam a ver e reler, vocês começam a perceber que basicamente são os mesmos pontos de referência. Então, existem alguns pontos de referência em membro superior, existem alguns pontos de referência em membro inferior e alguns pontos de referência na coluna. Então, faz uma listinha desses pontos de referência e aí é só saber que o goniômetro ele vai para o plano do movimento. E aí você consegue posicionar o goniômetro de uma forma adequada, sem ter que estar decorando posição por posição, movimento por movimento. E aí não fica aquela coisa muito cansativa para vocês, como é às vezes estudar, por exemplo, muitas estruturas ósseas, estudar muitos músculos, estudar muita coisa, muitas estruturas de neuro que vocês ainda vão ver também. Então, tenta encontrar assim, um padrão para facilitar o estudo de vocês. Isso aqui é a teoria. A prática, depois a gente vai ver como é que vocês vão realizar e como é que vocês vão melhorar também, que não é só pegar e já realizar, não. A goniometria vocês vão melhorando ao longo da prática, tá? Isso aqui é a avaliação da coluna, certo? Bem rapidinho, só para me concluir. A gente tem a avaliação da coluna, como eu mostrei lá em membros superiores e membros inferiores, que marca se foi ativa ou passiva, e aí vocês colocam da coluna lombar e colocam da coluna cervical. Como valores de referência, eu vou usar o quê? A tabela de ângulos, porque eu não tenho uma coluna lombar direita e uma coluna lombar esquerda. Então, eu vou usar a tabela de ângulos para os valores de referência.
Existem também alguns testes especiais, certo, minha gente? Que a gente realiza com o paciente para ver algumas medidas. A gente termina ou já está todo mundo HD queimado? Dá para ir? Pronto. Então, falta só algumas medidas também, certo? Que a gente utiliza, são as medidas especiais. E aí a gente finaliza com esta parte de goniometria. Para as próximas aulas, o que é que eu vou querer de vocês? Eu vou passar um trabalho para vocês, que aí a gente vai fechar essa nota de trabalhos e pronto. Que como vai ser esse trabalho? Eu vou dar um caso clínico para vocês vão se organizar em grupos e vocês vão elaborar como é a avaliação do paciente, utilizando tudo que a gente já viu. Então, eu vou dar o caso clínico e vocês vão ver o que precisa avaliar. Esse paciente vai precisar avaliar a goniometria de ombro, vai precisar avaliar a goniometria de joelho, e aí vocês vão ver em grupo online, Ara. Vocês vão fazer online. Vai precisar avaliar o teste de força. Então, vocês se organizem, formem alguns grupos, debatam online, e aí a gente vai fazer uma mini apresentação, certo? Dos casos clínicos, e aí eu ia querer também que vocês mostrassem essa avaliação em alguém da casa de vocês. Vocês se separem o grupo, dividam quem vai fazer cada coisa, e aí, por exemplo, esse paciente vai precisar avaliar a força de quadril. Yara, pronto, tu faz o teste de força aí, na tua casa. Esse paciente vai precisar avaliar a angulação do ombro. Rafael, tu faz a goniometria de ombro. O que é que eu quero? É que em cada grupo tem alguém que tem um goniômetro, tá? Então, eu vi que já algumas pessoas têm um goniômetro, eu queria que em cada grupo tivesse alguém que tivesse o goniômetro. Não, essas apresentações não vai ser para, tá certo, tá errado, não. Vai ser para a gente poder melhorar a forma de vocês estarem fazendo essa avaliação e eu estar corrigindo vocês, mostrando a melhor forma de fazer, certo? Não vou estar detonando trabalho nenhum, vou estar contribuindo com vocês para vocês melhorarem a avaliação de vocês, já que a gente ainda não teve prática. Ok? E aí vou querer também que os demais grupos também participem dessas contribuições, de dar algumas orientações. Eu acho que poderia ser assim, assim, para mim ver como é que está esse raciocínio de vocês, essa compreensão das aulas. Eu vou mandar por escrito, tá? E aí vocês vão se dividindo, eu vou ver os casos clínicos, acredito que 4 grupos, tá? Façam aí 4 grupos para a gente fazer essa apresentação. Eu vou marcar o dia das apresentações. Eu acho que não vai ser na próxima aula, mas na outra aula, certo, André? Próxima aula eu vou finalizar o conteúdo, aí na outra aula a gente começa com as apresentações. Ok, minha gente? Pois uma boa noite para vocês. Descansem. Vejam o vídeo sobre goniometria para vocês pegarem bem como é que realiza o procedimento. Qualquer dúvida, estou por aqui para tirar a dúvida de vocês. Não se acanhem. Ninguém me aperreou essa semana.
Eu não recebi mensagem de ninguém me aperreando essa semana, tirando dúvida de nada. Já fiquei... O que foi que aconteceu com esse povo? Tá bom. Boa noite e beijos. Será que é o estudo que tá pouco? Ou é vocês que me deram uma folga? Deixa eu ver aqui. Vão ser 4 casos. São quantos alunos? Deixa eu ver quantos alunos. A turma está com quantos alunos atualmente? É 20, né? Tô vendo aqui. São 20 alunos, de 5. 5 alunos por grupo. Ok? Pois pronto. Beijos. E buenas noites.